Olá, queridos irmãos, graça e a paz do Senhor seja com vocês e sua família. Pessoal, perdoe-me a demora da gravação do vídeo. Eu acabei me enrolando aqui com a minha agenda, os meus afazeres, mas estamos aí para ministrar para vocês aqui a aula. E o que eu vou fazer? Eu vou ministrar a aula bem rápido, porque a ministração da célula é hoje, né? O culto da célula é hoje. E por conta disso eu vou fazer um vídeo mais curto, porém no caso aí vai ser um vídeo mais curto e vai permitir que vocês possam estudar eles mais rápido, ok? Lógico que eu vou tentar não ser muito raso nas minhas palavras, mas só para você ganhar um pouco de tempo aí. Haja visto que é hoje a nossa célula, ok? Então, como vocês podem ver aí, o livro que nós vamos estudar esse mês vai ser o livro de 1 Pedro. Vamos começar hoje no capítulo 1, porém não vai ser todo o capítulo 1. Nós vamos só do versículo 1 ao versículo 9. Dentro desse versículo 1 ao versículo 9, eu vou extrair para vocês aqui algumas perguntas, que é do tema central, e vou estar observando com vocês 3 pontos relacionados a esse texto. Tem mais coisas para falar? Lógico que tem, porém nós não temos tanto tempo assim para ficar estudando um por um, versículo por versículo, tema por tema, assunto por assunto. Então nós vamos ali no assunto principal e a gente passa aí um ensino bem abençoado para os irmãos. Então você vai fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 9, ok? E feito isso, vamos então para a nossa introdução. Na introdução eu escrevi assim: na vida cristã, a Bíblia nunca prometeu que viveríamos aqui na terra sem sofrimento. Pelo contrário, ela mesmo nos alertou diversas vezes que nossa trajetória seria pesada e com muitas lutas. E entre esse sofrimento está a perseguição. Só pelo fato de sermos cristãos, já entramos na lista de perseguição de alguma pessoa próximo de nós. Quando o apóstolo Pedro escreve essa carta, a situação daqueles irmãos que receberiam a carta não era diferente. O fogo da provação estava ardendo em seus caminhos. É verdade que a perseguição que eles viviam não era oficial, quando o rei ou imperador determina em lei a prisão e a morte de quem fosse cristão, mas era uma perseguição que também doía e maltratava. Eles sofriam injúrias, acusações caluniosas, bofetadas, exclusão social, violência. Logo no capítulo 1, o apóstolo Pedro vai tratar com aqueles que sofriam, utilizando-se de 3 pensamentos e verdades que são instrumentos de real poder para os corações feridos. Pedro fala que somos escolhidos por Deus, que Cristo é a herança verdadeira confirmada na sua ressurreição e, por fim, diz que toda prova resultará em louvor e glória ao Senhor. Tendo essas verdades bem estabelecidas em nossas mentes, a perseguição não vai acabar e o sofrimento desaparecer, mas com certeza será uma injeção de ânimo e vigor para continuarmos. Então veja que uma introdução ficou bem legal, né? Nessa introdução aqui, eu já incluí um pouco, mostrando para vocês que quem escreveu a carta de Pedro foi Pedro. Já coloquei para vocês que a situação daqueles irmãos era uma situação de perseguição, certo? E que no capítulo 1, Pedro já vai tratar o coração daqueles irmãos, trazendo alguns ânimos. Quais são os ânimos? Que nós somos escolhidos, que Cristo é o nosso Deus afirmado e confirmado na ressurreição, e que a nossa aprovação resultará em glória, louvor e honra ao nome do nosso Deus, ok? Então, basicamente, aqui na introdução, eu já falo tudo o que vai acontecer na nossa lição de hoje, ok? Dito isso,
nós temos então as nossas perguntas, que já é tradição aqui nas nossas células, né? Pergunta de número 1. Quando você está na prova, o que é que mais te incomoda? O que é que tira a sua paciência? Deixe os participantes responderem. Segunda pergunta. O que você costuma fazer quando alguém te maltrata? Quando alguém injustamente te acusa e te persegue? Terceira pergunta. Qual foi o maior aprendizado? Qual foi a sua maior mudança, né, concernente à perseguição, à prova, à luta? Ok? Faça essas perguntas que vão servir aí para uma espécie de quebra-gelo, né, para o pessoal entrar na lição. Aí, depois de feito isso, nós vamos então para a nossa lição mesmo, a lição propriamente dita. Olha aqui, ó. Pedro nos ensina 3 verdades que devemos lembrar nos momentos de prova e perseguição. O primeiro momento primeiro pensamento que nós devemos trazer à memória, a primeira verdade que a gente precisa lembrar é que nós fomos escolhidos por Deus. E aqui eu estou tirando esse texto aqui, essa verdade, no versículo de número 2. Deixa eu ver se eu acho o versículo 2 aqui para vocês. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Olha aqui, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos, né, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Tá vendo? Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora e para a obediência de Jesus Cristo para a aspersão do seu sangue. Olha aqui, ó, primeira verdade que Pedro traz à nossa memória, ao nosso entendimento, que nós devemos sempre trazer, é que nós fomos escolhidos por Deus. Viu o texto? O que o texto diz? Porém, não é somente esse texto aqui que fala que nós fomos escolhidos por Deus. Não foi somente esse texto aqui. Nós temos outros textos também. Olha qual outro texto que nós temos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 33. Colossenses 3, versículo 12. Vamos observar cada um deles? Vamos, bem rapidamente. Efésios 1, 4. Cadê aqui Efésios? Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha o que Paulo vai dizer. Porque Deus nos escolheu, nós somos escolhidos, eleitos nele, escolheu nele antes de quê? Da criação do mundo. Antes do mundo for formado, Deus já tinha escolhido os seus filhos. Amém? Esse é um texto. O outro texto é Romanos 8, 28. Vamos ver Romanos? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. A palavra chamado é uma palavra que indica escolhido, né? Você pode substituir a palavra aqui chamado por escolhido, quer ver? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, daqueles que foram escolhidos de acordo com o seu propósito. Viu aí mais uma vez a Bíblia falando que foi escolhido? Olha aqui, ó, Romanos, versículo 33, capítulo 8. Quem fará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Mais uma vez o texto bíblico mostrando que nós fomos escolhidos. O outro texto é Colossenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que o texto diz. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Mas veja aqui, ó, povo escolhido de Deus. Ok?
Esses textos aqui seria muito necessário aos irmãos fazer a leitura deles. Peça a alguém, né? Peça a cada um que abra o texto bíblico e façam essa leitura, irmãos. Por que que eu quero que vocês façam essa leitura? Porque eu vou fazer a leitura do texto aqui e vocês vão perceber que é necessário vocês lerem. Olha aqui, ó. Eu já começo perguntando aqui no começo, né, no início da minha fala. O que todos esses textos têm em comum? Que textos? Estes aqui. Portanto, você precisa ler esses versículos aqui junto com os irmãos. Aí eu vou perguntar, o que todos esses textos têm em comum? Aí eu respondo, todos esses textos dizem claramente que somos escolhidos por Deus. E pensar nisso é uma maravilha, pois se foi Deus que nos escolheu, eu posso ter a certeza de 3 coisas. Primeiro, que nós fomos chamados por Ele, que nós somos amados por Ele, certo? Segundo, que Ele vai garantir todos os meios para chegar até o fim. Ora, se foi Ele que nos escolheu, Ele não vai nos abandonar pelo caminho. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que nos chamou é fiel e justo para ir conosco até o fim, para completar a obra até o fim. Portanto, se Ele nos chamou, se Ele nos escolheu, Ele vai garantir, então, Ele vai garantir todos os meios para chegar até o fim. Amém? Em terceiro lugar, se foi Ele que nos escolheu, Ele sempre vai estar do nosso lado para nos proteger. Isso é uma maravilha, irmãos. Saber que foi Deus que nos escolheu conforta o nosso coração. Saber que foi Deus que nos elegeu, isso traz alegria, porque a gente sente amado, a gente tem a garantia que vamos chegar até o fim, a gente sabe que Ele está do nosso lado, porque foi Ele que nos escolheu e Ele não vai nos abandonar. Amém? Nós somos escolhidos por Deus. Porém, a grande dificuldade que a maioria das pessoas acabam culminando, prestando atenção, é o outro lado da moeda. Pois, se Deus escolheu a mim, existem pessoas a qual Deus não escolheu, não é verdade? Então as pessoas, em vez de focar na maravilha onde é Deus escolher elas focam no lado errado da moeda, que é focar naquelas pessoas a qual Deus não escolheu. Primeiro, se Deus não escolheu, nós não precisamos ficar enlouquecendo, né? Mas vamos fazer a leitura aqui, ó. Como ficam as pessoas que Ele não escolheu? Não seria injustiça de Deus salvar uns e não salvar outro? Olha a resposta que eu dou aqui. De jeito nenhum. Deus não comete injustiça. Primeiramente, Ele é Deus, e por ser Deus, Ele faz o que quer e salva quem quiser. Certo? Primeiro ponto. Se Ele é Deus, Ele pode salvar quem quiser e Ele pode não salvar quem quiser. Certo? Porque Ele é Deus. Segundo, a nossa mente limitada não consegue entender. A nossa mente limitada questiona. A nossa mente limitada, com o senso de justiça própria, condena essa atitude de Deus. Mas haverá um dia que teremos os nossos corpos glorificados. Nossa mente será revestida de glória e então poderemos entender todas as atitudes do Senhor. Além de entendermos o porquê Deus salvou uns e não salvou e não outros, glorificaremos a Ele por sua justa justiça. Você pode até dizer que não entende, que não concorda, que não acredita, mas nunca vai poder dizer que não está na Bíblia, que é Deus que escolhe. Amém, irmãos? Então veja que muitas pessoas focam nisso aí. Ah, mas por que Deus não vai salvar os outros? Por que Deus salva uns e não salva outros? Primeiro, Ele é Deus. E segundo, Ele tem os seus propósitos. A nossa mente limitada não consegue entender.
Nós estamos julgando Deus com base na nossa própria justiça. E aí nós cometemos erro, porque a nossa justiça, a própria Bíblia diz que é como trapo de imundícia, certo? Então eu não posso olhar para Deus, Deus que está sentado no trono, e falar que é injustiça Deus salvar um e não salvar outros. Por quê? Porque a nossa mente não compreende, a nossa mente não entende. Porém, Deus faz tudo com perfeição e lá na glória nós entenderemos perfeitamente. A gente pode ser convencido, mas entender claramente com perfeição e nitidez, ninguém pode dizer isso. Somente lá na glória. Amém? E outra coisa, vocês podem não concordar. Você pode falar assim, eu não acredito nisso. Mas você nunca vai poder dizer que não está na Bíblia. Olha o tanto de versículos, olha os poucos versículos que eu li. Na verdade, são diversos versículos que mostram Deus escolhendo o seu povo, é Deus salvando o seu povo, é Deus trazendo vida ao seu povo. Amém? Então, dito esse primeiro pensamento, esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter quando estivermos na prova. Foi Deus que nos escolheu. Segundo pensamento que nós devemos ter quando estivermos na prova, é sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. E isso é importante, por quê? Porque a ressurreição de Jesus faz com que toda a nossa fé e esperança tenham um alicerce. Imagina, irmãos, se Jesus ele não ressuscita dentre os mortos, ele não seria Deus, ele não seria o Cristo, o Salvador. Nós não teríamos que falar nele como Salvador, nós teríamos que falar nele da mesma forma que falamos com Moisés, da mesma forma que falamos com Elias, de Eliseu, homens que vieram nessa terra, certo? A mesma forma que falamos de João Batista, ou profetas, homens usados por Deus, homens que operaram milagres e maravilhas no poder de Deus. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ali confirma, ali pavimenta, ali alicerça a nossa fé e a nossa esperança em Jesus. Nós não estamos crendo em um fato improvável e sem garantia. Nós não estamos servindo Deus somente por uma fé cega e sem consciência. A volta de Jesus dentre os mortos valida toda a nossa religião, a nossa fé, nossos esforços a Ele, sem contar também que a sua ressurreição valida todas as suas promessas. Olha para você ver, a Bíblia diz que o Messias viria, tá errado aqui, viria, e ele veio. A Bíblia diz que ele faria milagres, e ele fez. A Bíblia diz que ele morreria, e ele morreu. A Bíblia diz que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. Amém? Se Cristo Jesus continua morto, poderíamos dizer que Deus não aceitou o seu sacrifício. Poderíamos dizer que as outras profecias foram acertadas por acaso. Poderíamos dizer que Jesus não era o Filho de Deus, mas tudo isso muda quando ele ressuscita dentre os mortos. Amém? Glória a Deus. Então esse é o pensamento, que Cristo ressuscitou. E pelo fato de Cristo ressuscitar, todos os nossos esforços, toda a nossa perseverança, todas as nossas lágrimas, todo o nosso empenho a Ele será recompensado. Porque Ele mesmo prometeu essas recompensas. Que nós venceríamos, que nós moraríamos nos céus. E essas promessas vão se cumprir, porque todas as outras se cumpriram. Certo? Então a ressurreição é a afirmação notória, clara, evidente, que todas as outras profecias hão de ser cumpridas. Amém? Terceiro e último lugar, qual é o pensamento que deve permear a nossa cabeça quando estamos na prova? Nós devemos ter o entendimento que todas as provas e perseguições que passamos resultarão em nosso aperfeiçoamento e glorificação a Deus. Olha que coisa linda, verso 6 e verso 7.
Todas as provas e perseguições que passamos resultarão em nosso aperfeiçoamento e glorificação a Deus. Lutas e perseguições não são para nossa morte. Deus não está nos maltratando e se alegrando em nossa dor. Pelo contrário, Deus está reestruturando, lapidando nossas vidas. E na maioria das vezes esse processo é dolorido e parece ser sem sentido. Porém, Deus sabe o que faz. Deus é perfeito em tudo. Até quando derramamos nossas lágrimas, Ele faz isso para o nosso bem. As lutas e perseguições, além de nos lapidar, ela cria em nós um senso de dependência de Deus. Infelizmente, nós temos a mania de se entregar a Deus por completo somente quando a prova vem e tira nossas forças, fecha todas as portas, esconde os nossos amigos. É nesse momento de dor e solidão que damos o real valor no Senhor. É nos momentos de lágrima é que aprendemos a confiar e depender totalmente dele. Enfim, provas e lutas não nos derrota, ela nos fortalece e principalmente glorifica a Deus. Provação na vida de crente não é para sua derrota, é para o seu fortalecimento. Amém? E eu concluo, eu disse para vocês que ia ser bem rápido, né? Só 20 minutos. Todas as vezes que vocês estiverem nessa situação de prova e sofrimento, revista suas mentes dessas verdades. Eu tenho certeza que essas verdades bíblicas serão de grande estímulo e valia a todos vocês. Amém? Glória a Deus. Pessoal, eu somente fiz a leitura, fiz uma explicação ou outra, gastei 20 minutos aí para vocês, ok? Foi muito bom. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com o Radson, que a gente pode estar sanando elas aí para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Queridos, um abraço apertado, uma ótima semana, uma boa célula, que Cristo Jesus use vocês com poder e glória para o nome, para a glória e o louvor do nome dele. Abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.